Vamos resolver uma questão aqui da banca FGV. Alguns termos de um texto são explicitados por termos posteriores, que significa o quê? Catáforas. Sempre lembrando que o seguinte: quando falamos da anáfora, temos referência anteposta. Quando falamos da catáfora, temos referência pós-posta dentro do texto. Não confundir com os deíticos, porque os deíticos não são endofóricos, não apresentam referência dentro do texto, mas apresentam referência fora do texto, né? E não, continuando aqui, e não por termos anteriores como as anáforas. A frase abaixo que tem um exemplo de catáfora é: aqui tem a primeira, né? Letra A. Ele é um grande craque, esse tal de João. Ou seja, ele é um grande craque, esse tal de João. Ele quem? Esse tal de João. Então veja que a referência é pós-posta em relação ao pronome ele. Dessa forma, a resposta correta é a letra A. É a letra A. Vamos ver a letra B. Encontrei o deputado numa festa, mas nunca o vi. Lembrando que esse pronome o, né, agora apresenta referente anterior, anteposto, que é o deputado, né, antes do texto. Então temos aqui a anáfora, ou um elemento coesivo anafórico, ou seja, que tem a referência antes. Encontrei o deputado numa festa, mas nunca mais o vi. Quem? O deputado, né? A letra C. Comprei um novo computador no Mercado Livre. Comprei um novo computador no Mercado Livre. Eu não tenho referência anteposta nem pós-posta. Eu tenho termo que eu tenho um termo que dá lógica, que está logicamente implícito, né? Eu comprei. Você tem a marca de quem redige, né? Marca de quem redige a marca, né? De quem está lendo, ou seja, comprei quem eu, aqui o eu, né? Você tem a marca de quem redige, né? Marca de quem redige é o que? É deítica. Você tem aqui um elemento subjetivo, o pronome eu, que está logicamente implícito. Letra D. As frutas e os legumes eu trouxe, mas o restante não, ou seja, mas o restante não trouxe, né? As frutas e o legume eu trouxe, mas o restante não. Então, mais uma vez, aqui nós não temos referente anteposto nem pós-posto. Mais uma vez aqui temos o deítico, subjetivo, né? Marca de quem redige ou fala. Letra E. Os meus vizinhos sempre me auxiliam nas tarefas. Então, os meus vizinhos de quem fala ou redige, né? Sempre me auxiliam nas tarefas. Vamos resolver mais uma questão aqui. Na frase, ele sempre preocupou-se em comprar o mais barato, mas seus irmãos, quer dizer, os irmãos dele. Então veja o que o pronome, né, seus aqui. Ó, tem um referente anteposto, né, que é o ele. Meus irmãos nem sempre fizeram isso. E aí o pronome isso, além de ter uma referência anteposta, está fazendo referência a uma oração inteira. Ele sempre se preocupou em comprar o mais barato,
mas seus irmãos nem sempre se preocuparam em comprar o mais barato. Então veja bem que o pronome isso aqui retoma uma estrutura original inteira, uma estrutura oracional inteira. E quando eu retomo uma oração inteira, eu tenho uma outra função importante, né? Segundo a nossa gramática, que é a função vicária. Vicário, então, substitui o quê? Substitui a oração. O verbo fazer substitui toda uma oração. Nós temos o verbo fazer. O verbo fazer aqui como um verbo vicário. A frase abaixo, né, em que ocorre o mesmo é. Aqui, ó. Na frase, ele sempre se preocupou-se em comprar o mais barato, mas seus irmãos nem sempre fizeram isso. O verbo fazer substitui toda oração. Aqui, ó, vamos ver aqui agora o que a questão quer, né? Esse verbo aqui, ó, fazer, ele substitui toda essa oração aqui, ó, né? Eles sempre preocupou-se em comprar o mais barato, mas seus irmãos nem sempre fizeram isso. Ou seja, o que? Fizeram o quê? Se preocupou em comprar o mais barato. Aqui, o verbo fazer substitui toda oração. A frase abaixo em que ocorre o mesmo é. Aqui, ó, é a letra A. Até porque o árbitro marcou corretamente todas as faltas, mas o bandeirinha fez o contrário, né? O árbitro marcou corretamente todas as faltas, mas o bandeirinha fez o contrário. E se ele fizer o contrário, e se ele fez o contrário, ele não marcou corretamente todas as faltas. Lembrando que para que exista uma oração, é necessário que exista um verbo. Que exista um verbo. O verbo fazer aqui substitui toda oração, né? O árbitro marcou corretamente todas as faltas, mas o bandeirinha não. O bandeirinha não fez. O bandeirinha não fez isso aqui. O bandeirinha fez ao contrário, então. Esse verbo aqui fez, esse verbo fazer, ele substitui toda essa oração aqui, né? Veja que a letra B não acontece isso, ó. Enquanto o professor copiava o exercício no quadro, os alunos fizeram o quê? Os exercícios. Quem faz algo, né? O verbo transitivo direto, exigindo aqui o objeto direto, cujo núcleo é o substantivo, né? Usa o núcleo é o substantivo exercício. Letra C. Nem todos os policiais fazem as mesmas coisas todos os dias. Que faz, né? Quem faz algo, faz alguma coisa. Eu tenho aqui um substantivo, né? Eu tenho um substantivo. Então, aqui não é, né? Nós já sabemos que é a letra A, mas vamos ver aqui a letra D. Quando os carros deram a partida, os mecânicos faziam outra tarefa. Quem faz algo. Então eu tenho aqui como núcleo do complemento substantivo tarefas. Substantivo aqui tarefas. Letra E. Enquanto a lua iluminava o terreno, a empregada fazia as velas iluminarem a sala. Fazia o que? Fazia isso. As velas iluminarem a sala. Aí você tem uma oração com função substantivo, né? A empregada fazia o que? Fazia isso. Isso aqui tudo você tem uma oração com função de substantivo, né? Muitos candidatos não sabem o que fazer com essa palavra hiperônimo. Então lembre-se de que hiperônimo no processo de construção do texto é um nome de significado amplo, hiper, e o hipônimo é um nome de significado restrito. Vamos ver isso aqui numa questão aqui da FGV.
Aristides de Souza Mendes foi cônsul de Portugal, na França, quando as tropas de Hitler invadiram o país. Então quero lembrar você que país é o que nós chamamos de hiperônimo. Que país é um nome de significado amplo, não é isso? No texto tem-se referência a dois países, Portugal e França. Então nós temos aqui que nós chamamos de hiperônimos, porque são nomes de significado restrito. Não, hipônimos, que são nomes de significados restritos, né? Que é Portugal e França. Hipônimos, porque são nomes de significado restrito. Nós só precisamos saber no texto o que esse hiperônimo retoma, Portugal ou França. A afirmação inicial é a seguinte: Aristides de Souza Mendes foi cônsul de Portugal, representante de Portugal na França. Quando as tropas de Hitler invadiram o país, né, França, Salazar ordenou que se condenasse, que se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo. Contrariando o ditador, Aristides salvou 10.000 judeus de uma morte certa. Pagou bem caro pela sua atitude humanitária. Observação, pessoal. Quando você diz atitude humanitária, isso tem um valor genérico, é o hiperônimo. Quando você especifica a atitude humanitária, né, que Salazar, né, que é de salvar 10.000 judeus de uma morte certa, então você tem um hipônimo, porque você aí agora restringiu, né? Restringiu a atitude humanitária, né? Disse qual é a atitude humanitária, então restringiu. Aí tem aqui, pagou bem caro pela sua atitude humanitária. Desse segmento do texto, o elemento de coesão identificado erradamente é. Aí tem aqui, Aristides, forma abreviada de Aristides de Souza Mendes, correto. E a questão que é errada. O país, hipônimo de Portugal, não. O país, hiperônimo de Portugal, não é hiperônimo de Portugal. O país é hiperônimo da França, né? Porque é uma forma abreviada de... Porque o hiperônimo de Portugal... o país não é hiperônimo de Portugal, é hiperônimo da França, pois ele foi cônsul de Portugal na França, né? Então aqui, quando fala aqui, Aristides de Souza Mendes foi cônsul de Portugal na França, quando tropas de Hitler invadiram o país, ou seja, invadiram que país? França. Então, o hiperônimo de país aqui é o país da França e não de Portugal. C, o ditador, qualificação de Salazar, certo? Porque Salazar não era um ditador. Sua, possessivo, referente a Aristides de Souza Mendes, certo? Atitude humanitária, referência a salvar judeus da morte, certo? Vamos analisar mais uma questão aqui da FGV. Existem dois elementos, existem dois parágrafos, né? Importante. Veja que o pronome é importante elemento de coesão gramatical referencial. Cuidado quando alguém diz a você que tanto faz usar pronome grafado com T ou pronome grafado com SS. Não, eu preciso fazer distinções para garantir as significações desejadas e não produzir ambiguidade.
outro detalhe é exaustivamente cobrado pela FGV. Primeiro parágrafo. Em dois continentes de importância para o mundo, desdobram-se. Eu poderia até colocar entre vírgula aqui, né? Entre vírgula neste momento, crises são desdobradas e são desdobradas quando, neste momento, no momento em que o redator do texto está, e para fazer referência ao tempo em que você, redator, está. Você tem que usar pronome grafado com T. Neste momento, neste século, neste mês, nesta semana. Então, por isso, nós temos aí o que nós chamamos de deítico temporal, porque eu quero fazer referência ao tempo que eu, redator, estou. O momento acontecerá quando você fizer referência a lugar. O mesmo acontecerá quando você fazer referência a lugar, nesse país, nessa cidade. Deítico indica tempo de quem redige. Deico também significa uma subjetividade de quem redige. Pode indicar também o tempo de quem redige neste momento e pode indicar o espaço de quem redige neste país, neste continente, né? Então aqui, em dois continentes de importância para o mundo, desdobram-se neste momento, né? Ou seja, é neste momento. Então aqui se refere ao deico, né? Que significa o tempo, neste momento. Crises virtualmente existentes no que diz respeito a seus modelos econômicos sociais, né? E no segundo parágrafo você percebe o seguinte: na Europa, supostamente mais organizada, falhou a regulamentação financeira, o que convergiu com a crise de 2008 nos Estados Unidos da América, para dar origem à presente situação. Nesse erro, preste atenção agora para o pronome esse, né? Para o pronome esse, porque ele acompanha o substantivo erro, o que está no mesmo campo semântico de falhou, né? Se falhou a regulamentação, a regulamentação errou, né? Nesse erro, nessa falha, veja bem que posso substituir erro por falha. Eu posso também dizer nessa falha. Então, o objetivo do pronome esse é retomar o termo citado dentro do texto, de maneira, portanto, anteposta, estando diante da anáfora. Então, a resposta correta, né, é a C, porque aqui fala o pronome este, né, no primeiro parágrafo, e o pronome nesse no segundo parágrafo,
exigem respectivamente papel de quê? De deítico, né? Deico não é deítico, né? Que se refere ao tempo de quem redigiu, e anafórico, né? Que está relacionando está relacionando a uma citação dentro do texto. Então é a letra C.